Glória a Deus. Queridos irmãos, abram comigo a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler dos versos 33 a seguir. Hebreus, capítulo de número 11, verso 33 a seguir. Localizaram? Amém, meus irmãos? Diz-nos assim a palavra do Senhor: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos eles, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido superior coisa ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Amados, hoje eu quero falar a vocês um pouco sobre a fé. O capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, ele mostra para nós uma verdade a respeito da fé. Ele não traz um conceito do que é a fé, mas ele diz o comportamento daquele que tem fé, ok? Então na Bíblia nós não temos uma definição. O que é a fé? Não é uma definição que está aqui na carta aos Hebreus, mas sim um comportamento daqueles que têm fé. E no capítulo 11, verso 1, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ele está dizendo que quem tem fé tem uma certeza nas coisas que espera, mesmo não vendo. Então ele está dizendo do comportamento de quem crê, de quem acredita. E isto traz para nós uma base para que também nós tenhamos esse mesmo comportamento. Ele diz no verso de número 3, que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Então, ele está aqui respaldando
aquilo que ele falou 2 versículos acima. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Por isso nós temos aqui, desde já, um precioso ensinamento para nós. Jesus disse aos seus discípulos que bem-aventurado os que creem sem ver. E ele estava dizendo a respeito de nós que não vimos, nós que não tivemos o privilégio de tal qual o povo israelita de ver milagres, tal qual o colégio apostólico de ver e viver milagres. Mas mesmo não vendo, cremos. Cremos porque não precisamos ver. Cremos porque entendemos que esta palavra é verdadeira. E o seu testemunho é fiel. Porque esta palavra é a palavra do nosso Deus. E mediante a isso, nós, desde já, precisamos acalentar o nosso coração diante dos reveses que a vida nos impõe. Há momentos na nossa vida, irmãos, que o céu se fecha, fica tudo escuro. Nós não encontramos uma porta de saída, uma porta de escape. Nós nos sentimos num beco sem saída. Há momentos na nossa vida que a nossa alma sangra. O nosso corpo reage ao sofrimento. Reage a esta conspiração quase que cósmica contra a nossa vida. E somos assolapados por uma desilusão. E quase desacreditamos, porque ao olhar as circunstâncias, aos nossos olhos não há saída, não há solução, não há mais o que fazer, não há mais como remediar. Estamos tal qual como Josafá, sem nenhuma força diante dos nossos inimigos. Porém, é numa hora como essa que nós precisamos fazer uso da nossa fé. O salmista diz que ainda que um exército me cerque, todavia eu não temerei, hei de confiar em ti. Nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, andamos pelo que cremos. Você é bem-aventurado, porque você anda pelo que crer. A igreja é bem-aventurada, porque nós andamos de acordo com o que cremos. E aí escute, se a nossa fé está fundamentada na rocha que é Cristo, no fundamento correto, nós certamente seremos exitosos, porque não é a nossa grande fé, é o nosso grande Deus. É o nosso grande Deus, e não a nossa grande fé. Se estamos fundamentados no Senhor, certamente nós seremos exitosos. E isto é o que importa. Como crentes,
nós precisamos desenvolver esta fé. Até porque não há outra maneira de vencer. Você já ouviu alguns crentes que dizem assim: pastor, eu não tenho fé. Já ouviu pessoas que dizem assim, e são crentes? Não, eu não tenho essa fé. Eu não creio assim. Eu gostaria de crer assim. Deixa eu dizer uma coisa. Para mim pode ser justificável, para Deus não é não. A Bíblia diz, a carta que nós estamos lendo, capítulo 11, no verso 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu estou desagradando a Deus. Tem que ser bem calminho assim para você entender bem o que eu estou querendo dizer. Nós precisamos fazer um exercício com a nossa fé. E nós só faremos um exercício com a nossa fé se a nossa fé estiver fundamentada em Deus. Se a nossa fé estiver fundamentada em Deus, nós seremos um tipo de gente imbatível, invencível. Porque tudo é possível ao que crer. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Se eu e você entendermos isso, nós sairemos de um lugar comum, de um lugar ordinário, desculpe-me, de um lugar medíocre, de um lugar de acuamento, de um lugar de fuga, para um lugar de avanço, para um lugar de conquista, para um lugar de progresso, para um lugar absolutamente estável e triunfante. Esta fé precisa ser exercitada por mim e por você. Nós precisamos conhecer os feitos desse Deus do qual nós o servimos. Este capítulo que lemos é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E aqui há uma gama de acontecimentos e também de pessoas cujo seu comportamento foi um comportamento e uma atitude de fé. E eles prevaleceram diante de cenários completamente improváveis. E eles prevaleceram diante de muitas adversidades, de muitas ameaças, de muitos problemas. Inclusive, alguns deles tiveram fé vitoriosa, mesmo perdendo, humanamente falando. Porque a fé que eu estou aqui dizendo a você, não é a fé utópica, pregada hoje pela teologia coach, não é o positivismo, não é a força daqueles que são otimistas. Não, não. A fé que eu estou dizendo é a fé que nós construímos e consolidamos ela em Deus. É uma fé que não se abala, mesmo diante das negativas da vida, mesmo diante dos reveses da vida, tal qual como Jó, que teve a sua vida virada aos avessos. Perdeu tudo que possuía, perdeu sua saúde, perdeu seus bens,
e perdeu o que havia de mais importante na vida de um homem. Ele perdeu os seus filhos. Porém ele disse: receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal. E a Bíblia diz que Jó, todavia, não blasfemou contra o Senhor. Pelo contrário, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. É uma fé que ela não está condicionada ao sim de Deus. Porque qual é o grande problema quando nós temos uma fé que quer manipular? É a fé que só vai até o sim. E deixa eu dizer, irmãos, quantos nãos você acumulou na sua vida de Deus? Quantas orações você fez e você não obteve a resposta que você desejava? Senhor, abra-me uma porta, e Deus não abriu a porta, e a porta continua fechada. Orou para que alguém fosse curado, a cura não veio. Orou para que uma situação fosse revertida, e pelo contrário, ela não só foi revertida, como ela se agravou. A fé que nós precisamos ter é uma fé madura. Não é a fé da barganha, não é a fé da manipulação. É a fé vencedora. É a fé que vence o mundo, que vence Satanás, que vence os seus ardis. Deixe-me dizer porque é importante olharmos para uma palavra como esta e consolidarmos a nossa fé. Porque hoje no mercado gospel, irmãos, é estarrecedor. Eu espero que você não se ocupe do mercado gospel, porque senão você vai se chatear, você vai ficar confuso. E se você não estiver muito convicto, é capaz que inclusive você seja bem contaminado. Alguns lugares diz para as pessoas assim: você não foi curado porque você não teve fé. Você não recebeu a bênção porque você não teve fé. Você não recebeu isso porque o seu voto não foi de acordo com a fé que se espera de você. E aí o voto é monetário, sempre. E essas e outras estão sendo colocadas por aí para enganar a mim e a você. Mas a fé que Deus quer que eu e você tenhamos é uma fé madura. Uma fé que é capaz de ouvir o não de Deus. Uma fé que é capaz de perceber o silêncio de Deus. Porque tem hora que nós oramos, não só não ouvimos o não, como não o sim, e fica aquele silêncio. E a gente fica lutando. E aí tem muitas pessoas que nessa hora desistem. Mas o Senhor chama-me, a mim e a você, para o desenvolvimento de uma fé vitoriosa. E esta fé vitoriosa, repito, é uma fé no Senhor. E eu digo que esta fé é uma fé concentrada numa pessoa, na pessoa bendita de Jesus. Sabe por que eu creio e sabe por que você crê? Porque ouvimos a palavra. E a palavra diz que todas as coisas já deram certas. Ei, escute-me. Todas as coisas já deram certas. Tudo que havia para que aqueles homens crescem estava posto em Jesus. E tudo pelo qual nós cremos para a nossa vitória também está posto em Jesus. A nossa fé não é uma expectativa quanto ao futuro. A nossa fé é uma fé em Cristo Jesus,
que não está preso ao tempo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário aperfeiçoou os nossos pais do passado e continua aperfeiçoando a igreja de hoje e do futuro. Por isso a vitória da igreja foi a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Por isso a minha fé é fé madura. O aguilhão da morte já foi quebrado, Satanás já foi vencido, a sua cabeça já foi pisoteada. A igreja caminha debaixo desta verdade, ouvimos esta palavra, cremos nesta palavra e por isso avançamos, independente das circunstâncias. Se curado formos ou não, nada altera esta verdade. O que muda para mim e para você, irmãos? Nada. É por isso que o apóstolo Paulo, com esta convicção, ele dizia: em Cristo Jesus vocês são mais. Em quem? Em Cristo. A nossa fé está nele, irmãos. A nossa fé não está na melhora do dia de amanhã. A nossa fé não está num novo governo. A nossa fé não está no futuro. A nossa fé está em Cristo. E se a sua fé está em Cristo, a sua fé é fé madura. O texto que nós lemos com os irmãos está fazendo para nós o seguinte apelo: mas o justo viverá pela sua fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive pela sua fé. Nesta hora, o que eu quero que você compreenda é que Deus lhe chama para o exercício desta sua fé. Irmãos, não combina com um crente, e eu tenho dito isso aqui constantemente a vocês, é esquisito você falar de crentes que são depressíveis, tristonhos, angustiados, abatidos. Deixa eu dizer, eu sei que momentaneamente isso às vezes acontece na nossa vida. Mas isso, irmão, é só um capítulo. Isso não pode ser a sua história. E por que que não pode ser a sua história? Repito, porque o justo vive da sua fé. Ainda que nada vejo, eu continuo crendo. Há um texto, e aí está envolto com esse capítulo de número 11, porque esse escritor, ele está falando de muitos feitos que foram realizados por homens de Deus. E uma das passagens que me causa bastante encanto é que Elias era um homem de fé, sujeito às mesmas paixões que eu e que você. E a Bíblia diz, lá no capítulo 18, quando ele, lá no livro dos Reis, trava uma batalha no Monte Carmelo com os profetas de Baal e as profetisas de Acera, e de lá ele sai triunfante, porque o Senhor manda fogo do céu. E a resposta de Deus para Elias, ela é imediata na questão do fogo. Só que logo após esse episódio, ele dá um recado para Acabe, para que Acabe fosse embora, porque uma chuva viria. E a Bíblia diz que ele então sobe para o monte e ora. E ele ora pedindo a chuva, só que a chuva não vem. E a Bíblia diz que ele repete isso. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O que faz Elias orar 7 vezes pela mesma coisa? É que a fé de Elias é fé madura, ele crê em Deus. E aí, quando ele ora a 7ª vez, ele pergunta para o moço: viu alguma coisa? Aí o moço diz: vi uma nuvem do tamanho da pequena mão de um homem se formando lá. Elias levanta e segue, crendo em Deus. Se fosse alguns, isso não seria suficiente não, irmão. A nuvem está carregada. Tem mais algumas que vão acompanhá-la? Será? Está ventando? Tem cheiro de água? Assim seria eu e você. Elias não. Elias está orando para o Deus que chama a chuva e que retém a chuva. A fé dele é no Senhor, que abre os céus e que fecha os céus segundo o seu bem querer e o seu bel prazer. A fé de Elias é a fé no Senhor. E eu gostaria que nesta noite assim você entendesse. Você precisa de um exercício de fé no Senhor. O texto que li com vocês, e eu quero aqui fazer mais algumas considerações. O verso de número 33 diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha os feitos que a fé promoveu na vida destes irmãos. E eu quero lhe dizer que se a sua fé está em Deus, possa ser que você também colherá esse tipo de resultado para a promoção e a glória do nome do nosso Deus. Há de se dizer que, se Deus tem propósito em lhe conceder vitória, você poderá viver experiências tal qual cada um desses homens aqui puderam viver. Venceram reinos. Eles não venceram apenas pequenas circunstâncias, venceram reinos. E quando eu olho para esse texto, eu não sei se ele estava de olho no Daniel, porque a sequência toda parece que é uma leitura do livro de Daniel. Quando diz assim, venceram reinos, deixa eu dizer, Daniel foi para a Babilônia com 13 anos de idade. O tempo de vida das pessoas ali não chegavam aos seus 50 anos de idade. Daniel, quando foi para a cova, foi com 90 anos de idade. Ele venceu reinos inteiros, ele prevaleceu contra tiranias. Este Daniel, foi ele que alcançou a promessa de Deus e fechou a boca de leões. Foram os seus amigos que apagaram a força do fogo pela visitação do 4º homem na fornalha, porque eles creram. E aí eu volto a dizer, a fé madura dele, tanto de Daniel quanto do moço, quando afrontado pelas forças que queriam que eles negassem ao Senhor, eles não negaram.
E o deboche do rei foi o seguinte: olha, já que vocês não querem se prostrar diante de mim, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais a fornalha. Eu vou dar a vocês a chance de mudar. E os moços olharam para ele e disse: rei, não perca nem tempo, toca fogo, põe lenha. Porque se você decidir fazer isso, não tem problema. Se Deus quiser nos livrar, livra. Mas se não quiser, a nossa fé continua a mesma. Você já imaginou o que é isso, irmãos? É a fé madura. É a fé que triunfa. Só que Deus tinha propósito com essa fé. Eles foram lançados na fornalha e o quarto homem apagou a força do fogo contra eles. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nos versos de número 35, diz que estas mulheres receberam pela fé a ressurreição dos seus mortos. Não sei se eles estão de olho na mulher de Sunem, ou se eles estão olhando para Marta e para Maria, que mesmo diante da carranca da morte, depois de ter levado o seu irmão 4 dias, puderam pela fé, como disse Jesus, perguntando às irmãs: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E ao 4º dia, Lázaro foi restituído, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Agora, ao passar desse verso, nós encontramos uma fé, irmãos, que não recua diante do dia mau. Aí ele começa dizendo: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Esses aqui, ainda muito mais, porque eles tinham a possibilidade de receber o livramento, escapar da morte. Eles diziam: não intercedam por mim não, porque se eu perco aqui, eu ganho lá. Então não entrem na intercessão. Se eu perco aqui, eu ganho lá. Que tipo de fé é essa, hein, irmãos? A fé é um instrumento poderoso que nos mantém de pé diante do dia mau. Por isso que você precisa exercitar a sua fé. E repito, fé madura. Fé que consegue enxergar o dia mau e mesmo quando você não é favorecido, você continua crendo. Verso de número 36 está dizendo: outros experimentaram escárnio e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos a fio da espada. Imagine isso, irmãos. Hoje nós estamos com uma espécie de crentes, irmãos, frequentando igrejas, que eles são apenas espectadores. Eles vêm à igreja de acordo com conveniências. Eles olham para Jesus como um gênio da lâmpada da mágica, que eles podem fazer os seus pedidos sem nenhum compromisso com Deus. Deixe-me dizer, a fé que eu e você precisamos ter no Senhor é esse tipo de fé. A história diz que João foi lançado num caldeirão
de azeite quente. E as ameaças eram: João, negue o seu Cristo, ou lançaremos você nesse caldeirão. E ele dizia: apressam em fazer isso. Policarpo teve a mesma sentença. Disseram: nós vamos colocar você na fornalha. Ele disse: aumenta a lenha, porque eu já posso ver o céu se abrindo, tal qual Estevão viu. A fé que nós precisamos exercitar é esse tipo de fé. Ele segue dizendo: irmãos, andaram vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Ei, a fé, irmãos, não é um passaporte para a Disneylândia, para a gente viver, sabe, só de sapato novo, roupa nova, com carro, com conforto, com emprego, com dinheiro na conta. A Bíblia diz que esses heróis, eles viveram como ovelhas perdidas, sem ter aonde reclinar. Eles andaram maltratados, aflitos por aí. Olha a vida, a biografia do apóstolo Paulo, quando dizia que para os homens, eles não passavam da escória do mundo. Avanço, ele diz o seguinte: porém, quando tudo isso aqui está acontecendo, irmãos, aqui esse escritor, ele faz uma pausa, e ele coloca isso entre parênteses. É um pensamento dele, mas não é um pensamento dele, porque tudo que está escrito foi um sopro, uma inspiração do Espírito. E ele sentencia: homens dos quais o mundo não era digno deles. Sabe o que eu vejo, irmão, com tudo isso? É que quando Deus olha lá de cima, irmãos, esta pressão que está sendo colocada sobre os crentes, sabe, esta pressão absurda que está sendo colocada sobre os crentes, Deus olha lá de cima e diz: esse mundo não merece eles não. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando isso acontece, nós voltamos ao livro do Gênesis, e você vai ver que bem no período do dilúvio, nasceu nessa mesma época um homem chamado Enoque. No meio de uma profunda corrupção, no meio de um desagrado total, ao ponto de Deus olhar e não ver absolutamente nada de bom no meio da humanidade, tem um homem de fé. Quem é este homem? Enoque. Enoque é o tipo de homem que tem o testemunho dos seus avós, o testemunho de Adão. Adão já havia sido expulso da presença de Deus, mas não estava morto. E ele ouve o relato do seu avô, do seu patriarca, sabendo que ele teve experiências de andar com Deus no jardim do Éden. Aí Enoque, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração completamente pervertida, no meio de uma geração completamente afundada no seu pecado, decide crer em Deus e andar com Deus. E quando há uma reprovação geral de Deus sobre os homens, Deus olha para Enoque e diz: ei, o mundo não é digno de Enoque aí não. Enoque, vem cá. Nós não vamos ter encontros mais apenas casuais, não, Enoque. Vem cá andar comigo. Caminho para encerrar com vocês, amados. Deixa eu dizer para vocês: a fé paga bem. E o pagamento da fé é o nosso galardão, a nossa vida eterna
em Cristo Jesus. Mantenha a sua fé no Senhor. Crie meios de orar para que o Senhor te dê uma fé firme e madura. Peça para que o Senhor venha te talhar nesta fé que não cogita retroceder. Você sabe do que eu estou falando, irmãos? Tem pessoas que no primeiro contrapé da vida, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Desistir. Olhar para trás. Não seguirem em frente. Mas eu venho nesta noite e reforço a vocês esta palavra: o justo viverá pela sua fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Se for o nosso caso, tal qual aquele homem que, encontrando Jesus, Jesus perguntou para ele: você crê? Ele disse: nem tanto. Mas eu posso lhe pedir uma coisa, Jesus? Jesus disse: pode. Aumente então a minha fé. Ore. Ore para que a sua fé seja fortalecida. Ore para que você tenha uma fé inabalável, uma fé vitoriosa, uma fé madura, uma fé que triunfa. Porque sendo assim, meus irmãos, o versículo de número 12, eu vou ler o 12, o 1 e o 2, e assim encerramos. Ele disse assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O que ele está dizendo para nós? Olhe para estes homens, vejam o que eles enfrentaram, e vejam que eles obtiveram vitória. Se eles obtiveram vitória, vocês podem também obter, porque não é sobre eles, é sobre a fé que eles tiveram. Não é sobre a grande fé, é sobre o grande Deus que eles confiaram. E ele segue dizendo: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ponha os teus olhos em Jesus, e certamente nós chegaremos neste lugar seguro para a glória de Deus o Pai. Glória a Deus. Vamos em pé, meus irmãos.